Olá, meus amigos, aqui é Ana Lotus no canal Onda de Luz, o seu canal de espiritualidade, de tarô, astrologia, oráculos, xing e tantas outras coisas mais. Agora numa nova fase, com um acento muito forte sobre a política brasileira, ligando à espiritualidade. O nosso canal é transmitido diretamente de Londres, Inglaterra. Bom, gente, uma das minhas seguidoras me mandou um comentário falando assim: Ana, por que você não fala da energia vril? E eu confesso para vocês, honestamente, que eu não tinha escutado falar. E fui fazer minhas pesquisas e li bastante, vi alguns vídeos e resolvi fazer esse vídeo aqui porque realmente tem tudo a ver com a situação que a gente está vivendo nesse mundo esse ano, e principalmente na questão ligada da espiritualidade e política. Eu vou ler para vocês um texto, é um pouco longo, tá? São 4 páginas, mas eu acho que é melhor do que eu ficar aqui falando, porque já vai direto ao assunto e dá um monte de informação absolutamente importante, tá? Uma coisinha só para dar uma palhinha sobre essa questão. Essa energia seria uma energia como o Qi dos chineses, não é? O Qi, que é a nossa energia vital, que se trabalhada, que se organizada, se ela é feita com um controle total, como, por exemplo, os iogues fazem, não é? Como o pessoal chineses do Kung Fu, do Qigong, que tem uma capacidade de controle absoluto dessa energia vital, se consegue coisas mesmo próprio incríveis, tá? Como aparentes poderes. Na verdade, não são poderes, é simplesmente um controle absoluto da sua energia vital. E você acaba tendo poderes como, assim, tipo um super-homem. Baseado nisso, se soube também que o Hitler e os nazistas, eles no começo da organização, da política deles, da atuação política, eles tinham contato com questões de espiritualidades muito grandes, como o esoterismo. Parece até que, inclusive, o Hitler chegou aí ao Tibete. E, bom, eles tinham contato com essa energia vril, que dizem, a nível do planeta Terra, ela está concentrada no centro da Terra e que seria chamado do Sol Negro. Na medida em que ela é uma energia muito fundamental e que, se tratada com um controle total e absoluto, se consegue ter determinados poderes, eles começaram a construir uma visão do mundo baseada também muito no Nietzsche, aquele filósofo alemão, que falava também sobre a questão do super-homem, que também seria uma questão de um homem ideal, aonde não fosse um ser cheio de defeitos à imagem e semelhança de Deus, mas que fosse um homem que fosse capaz de ter realmente o mesmo poder que Deus, na medida em que essa energia vital que existe dentro de nós seria a energia de Deus. Em cima disso, construíram toda uma visão da raça perfeita e, enfim, uma depuração da raça e tudo que aconteceu depois. Essa mesma energia, ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. E esse lado negativo é o lado que vamos dizer assim, o lado nós temos o bem e o mal, seria o mal,
não é? Seria Thanatos, seria uma coisa ligada à obscuridade, à eliminação, não é? E isso era vinculado e servia de base para toda a filosofia nazista. Ora, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente compreende perfeitamente como espiritualidade está totalmente vinculada à política, na medida em que política é uma forma de organização social de nós, seres humanos, seres que vieram para viver em comunidade. Então, o ser humano ele é um ser coletivo. Bom, eu vou ler um pedacinho dessa carta, desse texto, que é muito interessante, que é principalmente quando é definido a questão da onde veio essa energia vril, tá? Então, diz o seguinte, a energia vril. Isso é um texto de 2012, eu vou dar o crédito do website, tá? Onde eu encontrei, e diz o seguinte, Atlântida não era apenas uma ilha, mas sim um território de dimensões continentais, como nos relatou o filósofo Platão. Ela cobria quase totalidade do Oceano Atlântico, estendendo-se desde a costa da atual Flórida até as Ilhas Canárias, Açores e Madeira. Ou seja, as Ilhas Canárias é realmente um ponto muito importante a nível espiritual, porque, inclusive, tem previsões do Nostradamus sobre o vulcão que tem ali embaixo, não é? E que poderia um dia explodir e causar toda uma modificação planetária. Sua cultura era muito avançada, sendo que, em muitos pontos, ultrapassava os povos atuais com facilidade. As nações são apenas berços para a reencarnação de grupos espirituais. Na Atlântida, reencarnavam há séculos somente espíritos com graduação semelhante ao estágio que a humanidade atual irá atingir a partir do segundo século do terceiro milênio. Ou seja, são pessoas altamente desenvolvidas. O grande fator de diferenciação do povo Atlante em relação à humanidade atual era a sua visão liberta de paradigmas. Os atlantes enxergavam o plano invisível e não eram escravos do materialismo como os povos atuais, motivo pelo qual os habitantes da ilha de Poseidon, que era um outro nome da ilha de Atlântida, desenvolveram de forma admirável as faculdades paranormais, o que permitia-lhes uma ligação direta com outras realidades dimensionais, como, por exemplo, com a do mundo dos espíritos da pátria maior. Essa visão abrangente permitiu ao povo atlante desenvolver uma tecnologia energética que ficou conhecida como o nome de Vril. Então, quer dizer, essa energia, né, essa tecnologia energética, né, ela surge, né, ela fica conhecida justamente através da ilha de Atlântida. Essa energia era desencadeada através dos elementos invisíveis da natureza e permitia um grande avanço nos meios de produção, proporcionando ao povo conforto e um elevado padrão de vida. O vril era uma energia dinâmica capaz de se apresentar sob vários aspectos. Uma de suas formas mais comuns de manifestação era através da inversão do eixo gravitacional de elementos materiais. A partir de uma indução energética, era possível erguer pesados blocos de rocha como se fossem monolitos de algodão, tecnologia que permitia a construção de grandes edifícios sem a utilização de máquinas pesadas. Então, é daí que surge uma explicação, não é, para as pirâmides, para as pedras do Stonehenge e muitas outras coisas que existem no nosso mundo.
Era necessário apenas conduzir as pedras colossais aos locais apropriados depois de serem lapidadas através da avançada tecnologia. Os primeiros egípcios, que ainda dominavam parcialmente o vril, construíram as pirâmides de Gizé utilizando dessa tecnologia. Somente o vril poderia erguer monolitos com 2 toneladas de peso sem a utilização de roldanas ou guindastes. Outros povos descendentes dos Atlantes, como os habitantes da Ilha de Páscoa ou os sumérios, também utilizaram-se dessa energia para erguer suas fantásticas construções e seus monumentos. O povo egípcio, os maias, os astecas e os outros povos da antiguidade receberam a influência direta dos Atlantes após a submersão da grande ilha. Diversas embarcações abandonaram a Atlântida antes do grande juízo final, levando a bordo habitantes que foram viver em outras terras e caldearam sua cultura aos povos primitivos do resto do globo. Esse fato proporcionou um grande impulso para o desenvolvimento tecnológico que até hoje impressiona os historiadores. Os egípcios são um grande exemplo. Até a quinta dinastia, eles possuíam um avanço considerável. Ao contrário da ordem natural da evolução dos povos, eles nasceram grandes para depois entrarem em franca decadência. Inclusive, os primeiros egípcios eram monoteístas e, com o passar dos séculos, declinaram a crença em vários deuses. Notamos aí o perfil dos capelinos, denominação atribuída aos espíritos exilados para a Terra, oriundos do sistema de Capela na constelação do Cocheiro. Bom, gente, olha, é muita informação incrível. Eu, particularmente, adoro esse estudo dos Atlantes e de toda essa tecnologia. O texto continua, é muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo como o primeiro capítulo dessa energia vril, que vai ser muito importante para a gente entender grandes fatos da história da humanidade e chegarmos até o dia atual e a chegarmos até a realidade que vocês estão vivendo aí no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem ligadinhos, porque amanhã eu vou botar o vídeo número 2, continuando essa leitura incrível. Vou dar logo o crédito, tá? Eu encontrei isso, o site se chama Sublime e Semente das Estrelas, que todos os direitos autorais são reservados, tá? Vou colocar o link aqui embaixo para vocês verem todos os 2 websites da onde eu recebi o PDF, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, deem o seu like se vocês gostaram desse vídeo. Assinem o nosso canal, subscrevam o nosso canal, façam parte dessa família de luz, deem o seu like e divulguem o nosso vídeo. Vejo vocês amanhã.